Oi, eu sou Priscila, idealizadora desse canal feito para mulheres típicas que se relacionam com homens atípicos. E essa capa, né, com esta figurinha é na verdade tradicional. Por quê? Alguém se lembra das figurinhas de Amaré? Eu cheguei a colecionar, escondido, lógico, porque ainda era um tabu colecionar figurinhas que ilustravam pessoas nuas. De qualquer forma, era de uma pureza tão grande que em nenhum momento remetia à sexualização daquelas imagens. E a curiosidade é que essas figurinhas elas foram criadas por uma mulher na década de 60. O nome era Kim Casale. Tem a assinatura dela na figurinha. Ela fazia pequenos desenhos para o marido dela, Roberto Casale, como uma forma de expressar os sentimentos e as coisas que ela sentia e deixava para ele no dia a dia. E 10 anos depois, esses desenhos foram publicados no Los Angeles Times, um jornal. E aí viraram um sucesso, se espalharam pelo mundo inteiro. E eram coisas muito simples do dia a dia, né? Ela reforçava o amor pelo marido em frases como amar é, não dizer nada e saber exatamente o que o outro está pensando. Amar é deixar o último pedaço de bolo para ele. Coisas simples, reais, experienciadas no dia a dia por pessoas reais. Hoje nós temos pessoas reais tentando expressar os seus sentimentos de uma forma que possa se enquadrar dentro de algum padrão. Então, as expressões autênticas do que é o amor, do que é o relacionamento para nós mesmos acabam sendo desvalorizados se a gente não expressar de uma determinada forma. Assim como quando o outro expressa de uma forma que a gente não consiga reconhecer, acaba também minimizando o que o outro sente. E quem está ditando estas novas formas de expressão e de reconhecimento é justamente o contexto virtual. Então, aos poucos, nós estamos sendo moldados. E aí eu vou dar um exemplo prático. Eu escuto bastante no consultório, por exemplo, alguém está contando um relato pessoal do seu relacionamento amoroso e faz um recorte com a seguinte frase: mas eu vi em um certo post que se ele fizer isso, significa tal coisa. Ah, mas eu vi uma postagem que dizia que quando ele faz isso é porque ele sente isso, isso e isso. Então, as formas de expressão, elas estão sendo também condicionadas a uma lista do que, como se fosse um dicionário. Então, quando a pessoa faz isso, significa isso. Quando a pessoa faz assado, significa aquilo outro. E isso faz com que a gente vá perdendo a espontaneidade, mas pior do que isso, com que a gente não saiba mais identificar o que realmente nós sentimos, porque nem sempre aquilo que nós sentimos pode ser encontrado em um post de internet, sendo descrito fielmente, porque o que a gente sente é muito nosso. Tem a ver com a nossa história de vida, com as nossas relações passadas, com as expectativas que nós fazemos, com o romantismo
né? De coisas que na verdade só existem dentro de nós. E pode ser que a gente não encontre alguém que saiba representar tão bem aquilo que a gente sente dentro da gente. Mas o que acontece com os conteúdos de internet é que nós vamos encontrar alguns trechos, alguns pedaços que a gente consegue identificar. E ao encontrar esses trechos, esses pedaços, e a gente fala: olha, essa pessoa disse exatamente o que eu sinto, essa pessoa sabe do que eu sinto, a gente se sente acolhido. Ao se sentir acolhido, nós vamos para o próximo post, e para o próximo, e para o próximo, até que a gente se sinta satisfeito, porque aquela caixinha com uma tela na nossa mão finalmente reconhece o que a gente sente. Mas não está completo, porque as situações mudam, porque nós somos únicos e as pessoas com quem a gente se relaciona também são únicas. Então a gente nunca vai encontrar uma situação que se encaixe perfeitamente naquilo que a gente vive, mas a gente se convence que sim. E é exatamente isso que faz com que a gente continue buscando conteúdos que continuem despertando em nós o que nós chamamos de identificação. A gente quer se identificar. Mas por que que rola esse lance do identificar? De eu querer que alguém na internet diga, né, algo que faça com que eu me sinta entendida, né? Porque a gente se desconectou da nossa própria validação. A gente não valida mais o que sente. Isso também é uma forma de todo esse movimento virtual fazer com que a gente se torne dependente. Se eu não valido o que eu sinto, eu sempre vou buscar que alguém me diga o que eu sinto, se é certo ou errado, se faz sentido, porque o fato de eu sentir deveria ser o suficiente. Se eu sinto, indiferente de se eu sei nomear ou não, né? Se eu sei classificar, etiquetar, não importa. Eu deveria validar, eu estou sentindo isso e ponto final. Mas não. A gente acostumou a buscar conteúdos, pessoas que são referências, né, experts em determinadas áreas, para nos dizer o que você sente está certo, por isso, isso e isso, ou o que você sente está errado, por isso, isso e isso. E assim nós vamos sendo dominados. Na hora que a gente vai se relacionar amorosamente com alguém, todas essas regras, todos esses conteúdos que a gente vai adquirindo e vai ficando ali, né, na nossa cachola, na nossa memória, não funcionam tão bem na prática. Na prática, é necessário que a gente tenha uma flexibilidade entre aquilo que deveria ser e aquilo que realmente é. É a realidade se mostrando como ela é. Então tem muita coisa que funciona na teoria, mas não funciona na prática. Tem muita coisa que na prática é melhor ou pior, mais difícil ou mais fácil, e que a teoria não vai alcançar. E nesse sentido, a gente acaba não buscando em nós mesmos uma criatividade, ou para solucionar determinadas coisas que acontecem no nosso relacionamento, ou para criar formas de vivenciar isso. Quer ver um exemplo? Hoje se fala muito sobre a não monogamia. Por quê?
os relacionamentos monogâmicos, né? Tem toda uma questão política envolvida, mas no fim, os relacionamentos monogâmicos acabam trazendo sofrimentos que são muito repetitivos, né? Traições, dependência financeira, um tipo de cerceamento, de limitação, de submissão, né? E, e a vontade, a necessidade de mudar estas regras, de repensar, acabou criando então uma não monogamia, ou seja, qualquer outro tipo de relacionamento que não seja o relacionamento convencional. Então deveria ser relacionamentos que se encaixam, né, em quem os vive, que se encaixam, que se formam, que vão sendo estruturados pela necessidade dos envolvidos, pelo desejo dos envolvidos, e não seguir uma regra padrão, porque todo mundo vive desse jeito, a gente tem que viver também. Então vem, né, o estudo e a hipercomunicação, o hipercompartilhamento de conteúdos, certo? Então, algo que deveria ser libertador, de repente, cai na mesma regra. Ele começa a ser buscado, né? Conteúdos sobre não monogamia começam a ser buscados da mesma forma que os conteúdos sobre monogamia são buscados. Então, o que fazer num relacionamento? O que fazer quando a gente sente ciúmes em um relacionamento não monogâmico? O que é certo e o que é errado? E muita gente defende isso. Por quê? Informação é uma forma de liberdade. Então, se eu tenho informação, né, o que é certo, o que é errado, ética, moral, etc., eu também posso me movimentar com mais consciência dentro dos relacionamentos. Só que não existe um equilíbrio, porque muita informação, muitas opções, né, mais confundem do que realmente direcionam. Então, cartilhas e mais cartilhas sobre relacionamentos amorosos surgem a cada dia. E elas vão abarcando todos os tipos de relacionamento. Por quê? Se surgem novas formas de se relacionar, que deveriam vir como solução, né, para formas antigas que não estejam funcionando, essas novas formas também se tornam cartilhas e regras. Acabam aprisionando pelo excesso de informação. Até chegar ao ponto do início desse podcast, aonde a preocupação com as regras dos comportamentos dentro de relacionamentos amorosos se tornam mais importantes do que o vivenciar, do que o experienciar o relacionamento e fluir com ele. Vou dar outro exemplo. Uma coisa é você ler um manual sobre dança de salão, por exemplo. Outra coisa é você ir a uma aula de dança de salão, aprender o passo a passo, como você toca no parceiro ou na parceira, como que os movimentos se desenrolam e tal. E uma terceira coisa ainda é você ouvir a música, selecionar um parceiro ou ele ou ela te selecionar e vocês então começarem a acertar o passo juntos, até que com a trilha sonora e os passos que vocês desenvolvem juntos, aquilo vai fazendo com que ambos sintam prazer. Então,
tudo ao redor faz sentido. A música faz sentido, os passos fazem sentido, e tudo isso faz sentido porque ambos estão bem, se sentem bem ao fazer esses movimentos. E isso pode continuar durante um tempo para as próximas músicas e os dois vão se adaptando, mas não tem como isso tudo fluir se no momento em que você estiver dançando, você pensar mais na página 8 do manual de dança de salão, dizia que era 2 passos para lá, um para trás, não tem como. Não flui, não sente. E é mais ou menos o que está acontecendo com os relacionamentos devido a toda essa informação que chega até nós e que a gente fica consultando o tempo inteiro. A gente consulta essas informações o tempo inteiro, mesmo que a gente não queira, elas aparecem na nossa tela e a tela está nas nossas mãos o tempo inteiro. Então, ao começar essa série, e por que para mim ela é tão importante? Porque além da minha vida também ser influenciada, né, a minha vida, os meus relacionamentos serem influenciados por esse novo contexto de relacionamentos virtuais, e eu tenho 45 anos, eu vivi muitos relacionamentos que não tinham essa influência. Então eu tenho parâmetros de como eram os relacionamentos antes da era digital. Então, para mim ainda existe essa dificuldade a mais, porque eu comparo, porque eu tenho dificuldades de entender, dificuldades de me adaptar, porque eu tenho que ficar pesando, né, o que mudou, o que não mudou. Essa geração, né, a minha geração, é uma geração que sofre, porque ela está na metade, né? Ela já vivenciou uma parte e está vivenciando agora uma outra, e a gente precisa se adaptar, ou senão a gente não se relaciona, né? Porque agora está tudo envolvido, né? Com o ambiente virtual. Então, eu tenho uma motivação pessoal para isso, mas o consultório também tem, né, me trazido essas experiências onde as pessoas estão pautando os seus sofrimentos em relacionamentos amorosos muito, mas muito mesmo, pelo que é dito, compartilhado, expresso e principalmente internalizado na internet, nas redes sociais, nos sites de busca, nos aplicativos de namoro, na inteligência artificial. O tempo inteiro as pessoas, jovens inclusive, o que me dá um pouco mais de receio de como que serão as gerações de relacionamentos, né, daqui para frente, que estão completamente confusas quando ele acredita que comportamentos, ele e ela, né, acreditam que comportamentos deveriam ser de uma forma e se apresentam de outra forma na internet. Quer ver? Vou dar um exemplo. Porque às vezes eu falo, parece muito enrolado, né? Então vamos para o exemplo prático. Você quer ver um passo, né, nesse ambiente virtual que deixa as pessoas muito confusas? O Close Friends, né? Aquela listinha de amigos mais próximos que o Instagram permite fazer. Então, você tem como selecionar, compartilhar alguns conteúdos só com os amigos próximos. Então, você faz uma listinha, né? E aí, você quer compartilhar uma foto, um conteúdo e tal, e só vai ver quem você selecionou, tá?
Beleza. Muitas pessoas ficam confusas. Olha que coisa incrível. Ficam confusas. Por que que fulano me colocou no close friends? O que que ele tá querendo com isso? Por que que fulano não me tirou do close friends? É, por que que eu não estou mais no close friends, sendo que fulano ou ciclano que eu conheço está? Olha só que complexidade para entender o comportamento virtual de outra pessoa, para finalmente validar o que está sentindo, né? Porque pode estar sentindo desconforto, pode estar sentindo algo agradável, mas de qualquer forma, o entender por que que fulano fez isso na rede social, por que que fulano fez isso comigo na rede social, faz com que essa pessoa se desvie do que realmente é importante, que é o quê? O que eu sinto quando fulano faz isso ou aquilo. Ao invés de eu tentar entender, mas por que que fulano fez isso ou aquilo, eu fico, mas, né, ao invés de tentar entender o fulano, eu deveria entender o que eu sinto. Quando o fulano fez aquilo, mesmo que em ambiente virtual, o que eu senti? Só que daí vem outra cartilha de como que você deve reagir quando o fulano te coloca no close friends. O como você deve reagir quando você já não está mais no close friends. E aí vai tirando da gente a espontaneidade de reação. Tudo isso para gente desaprender a validar o que sente, a ponto de chegar a um, a um estágio onde a gente já não sabe mais o que é o amor, a amizade, o que o outro espera da gente, o que a gente espera do outro. Tem algo que tem surgido bastante também, não é de hoje, né? Eu digo que tem surgido porque, mais uma vez, dizendo que eu sou uma pessoa de 45, né? Então, para mim, eu vejo esses passos acontecendo assim com uma velocidade incrível. Mas uma, uma questão, né, que hoje bate muito na tecla das pessoas é assim, o que nós somos? O que a gente tem? A gente é ficante? É conversante? É namoro sério? O que a gente é? A necessidade de nomear o relacionamento, ela corre na mesma velocidade em que vai surgindo novos nomes de relacionamento. Na mesma velocidade em que vai surgindo novos dicionários, novas classificações de comportamentos virtuais e que muito mais confundem do que esclarecem. Eu vi um post outro dia, já que estamos falando de redes sociais e de informação virtual, que dizia assim: o sim é claro, tudo que é confuso é um não. Presta atenção nessa frase. O sim é claro, tudo que é confuso é um não. Quando você entra na sua rede social, quando você vê os conteúdos, seja dos seus amigos, seja de pessoas desconhecidas que você segue, qual é a certeza que você tem? Você consegue ter certeza de algo? É tudo confuso. Algumas pessoas postam determinadas coisas, mas se você as conhece na vida real, você sabe que não é bem assim. Outras informações simplesmente passam por você e você as tem naquele momento como reais,
mas também não foi atrás de saber a fonte, a veracidade. E de repente pode também acreditar ou compartilhar algumas informações das quais você não tem certeza. Então, nesse ambiente, tudo que é criado é não. Não, não é claro, não é direto, é não. E esse não, essa negação da realidade, porque tudo é muito confuso, faz com que a gente se distancie da gente. A busca por relacionamentos que nos tragam alguma satisfação, preenchimento e também essa estabilidade de clareza, relações que tragam a clareza que o ambiente virtual não dá. O ambiente virtual vai nos levando por vários labirintos de muitas informações e quando parece que a gente está chegando a entender, né? Agora eu entendi, agora eu sei o que é, agora clareou. A gente vai para outro conteúdo que novamente faz a gente duvidar e isso é um looping infinito. Então a carência por relacionamentos tem crescido. Porque é no relacionamento, é no abraço do outro, é no olhar do outro, é no cheiro, no toque, na presença do outro, é que a gente encontra a verdade. E a verdade, não importa se boa ou ruim, ela nos dá certeza. Ela não cria mais a dúvida. A gente pode até fechar os olhos para algumas coisas, mas a realidade, ela traz certezas. Ou é ou não é. O que a gente faz com isso é problema nosso. Mas a gente sabe quando alguém gosta da gente, quando não gosta. A gente sabe o que é ser bem tratado e o que não é ser bem tratado. A gente sabe o que nos dá prazer e o que nos causa dor. Mas para isso a gente precisa estar em contato com o outro. E o ambiente virtual, que deveria nos unir, tem nos separado. Ele proporciona eu conversar com alguém do outro lado do mundo a qualquer momento, em qualquer hora, e com uma velocidade incrível. Mas, ao mesmo tempo em que eu tenho essa facilidade, todos os conteúdos que aparecem começam a pregar novas verdades na minha cabeça e na cabeça das outras pessoas. E esse relacionamento, o que é? Ele é real? Mas ele disse isso. Mas ela se comportou assim. Mas aconteceu aquilo lá. Mas você já viu aquilo lá? E aí a gente se conecta mais com as informações da internet do que com as pessoas em si. Porque toda vez que uma pessoa ela pisa fora da linha dos manuais que chegam até nós pelo ambiente virtual, acende um sinal de alerta na nossa cabeça. E esse sinal de alerta ele está sendo implantado para que a gente não reconheça mais quem é o quê e o que a gente sente quando. E essa é a dependência que vai se criando. E é a partir daí que eu quero desenvolver essa nova série. Porque a dependência aos ditames da internet também tem gerado novos transtornos. E a gente precisa falar sobre eles. Até a próxima.